Então, essa é basicamente a única coisa que você precisa saber. Entender uma pessoa como ela realmente é. Assim e dessa forma, nos era apresentado o nosso gaiteiro, que dizia gostar de coisas simples, nada de complicações. Ele se apresentava a nós como Andrew Fraser Jackson, um ex-tenente do exército, e dizia que ele e seu esquadrão eram tão fodas que colocavam focas marinhas para se mijarem nas calcinhas. E ele dava detalhes sobre sua vida, dizendo nascer em Glasgow, na Escócia, afirmando ser hétero e preferir sal na veia do que açúcar. E ele afirma nunca ter saído com ovelhas, e aparentemente esse é o Jackson de Wish You Were Here. E hoje vamos acompanhar a sua história, ou melhor, a sua fábula. Então ele admitia e anunciava ser profundamente e visivelmente louco. E culpava uma pessoa por isso. Então, falando para 3 pessoas, ele dizia que a pena deles era ficar ali e escutar toda a história da sua vida. Até porque ele nem se importava. Ele não sabia se aquelas pessoas eram reais, manequins ou, sei lá, uma ilusão da cabeça dele. Chegou um ponto que ele nem se importava. E agora, shh, silêncio. Jackson contará a sua história. Ele começava com um toque de loucura a contar que existe o quase agora. Um esforço que une o passado e o presente. E tem um resto que leva a um desejo por ação e aventura. O que tem a ver? Não sei. E ele nos leva à data de 1982. Ele nos conta que estava em uma ilha chamada Falkland, perto da Argentina, para fazer uma missão. As pessoas que viviam lá eram todos britânicos. Os argentinos locais haviam dito que as terras haviam sido invadidas há tempos, jogando bombas, tiros e explosões de navios. E ele também nos contava da Batalha de Ganso Verde, onde seus homens atacaram o porto de Darwin e tomaram tudo no topo de uma escola, na surdina, assim como eles gostavam. E foi um verdadeiro banho de sangue. E por semanas viveram separados nas colinas. A geografia lá era apenas encosta e grama. Um lugar simples, um dos tempos mais felizes de sua vida. E no dia 14 de julho, tomaram a cidade de Stanley, para o azar dos argentinos. E havia ela. Ele dizia que não era o tipo de cara que se apaixonava à primeira vista. Mas aquela mulher, puxa vida, havia uma fascinação a respeito dela. Uma garota pequena e complicada, branca como o dia. E então o cara abandona tudo que tinha pra fazer pra ir falar com ela. E mano, do nada, quando ele chegava, ela falava assim: "Soldado, algo passando na sua mente enquanto olha para minha bunda. Nenhum homem já me levou ao clímax." E o próprio Jackson ficava o quê? Ele nem falava nada e ela já vinha com uns papos do tipo: "Você tem o que eu quero? Acha que tem o que eu preciso?" E quando Jackson pergunta quem ela é, ao que ela responde: "O que você acha? Você acha que eu estou ligado à equipe francesa, fingindo construir, mas sabotando os mísseis de vocês? Ou você acha que eu sou parte de algum grupo israelita que está desenvolvendo armas químicas com a Argentina?" E blá 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 blá. E tanto eu, quanto Jackson, quanto você, não estávamos entendendo porra nenhuma. E ela ficava fazendo esse joguinho todo complicado pra ele, né? Detalhe, ele detesta coisas complicadas. E a resposta dela foi tão complicado que o cara ficava traumatizado, ficava: "Meu Deus do céu, ela é mais louca do que eu." Mais tarde, ele voltou para o campo, esperando para que fosse mandado de volta para casa. E dizia que as lembranças daqueles momentos são felizes, mas incompletas. E meu Deus do céu, olha as alucinações desse homem, puta merda. Mas ele dizia que toda essa loucura da sua cabeça tem ligação com o seu passado e o seu presente. Por exemplo, ele dizia que isso era sobre 3 horas atrás. E olha essas alucinações, bicho. E aí do nada ele andava de barco e chegava na Islândia e dizia odiar esse lugar. Porém, quando descia para dar uma olhada, ele se encontrava com os Crosses pela primeira vez, eu acho. Mas é lógico que o Jackson simplesmente solava todo mundo. Só que o engraçado é que ele não sabia se aquilo era real ou alucinação. Aí do nada, cortava pra 1985 e ele contava que encontrou com a gatinha pela 2ª vez. O caba tava numa missão de infiltração para entrar dentro de um avião inimigo, né? Se fingindo de entregador. E ele chegava entregando a mercadoria pros caba, né? Que aparentemente estavam sequestrando aquele avião. Mas ao invés da paradinha dar uma brisa, ela fazia cabum.
E aí foi fácil eliminar todos os terroristas e salvarem o avião. E é aí que ele se encontrava com a gatinha pela segunda vez. E depois de dar algumas informações sobre a missão, ele também dizia: a sua bunda está uma delícia hoje. E bem, ela ignora e pergunta: essas erupções na pele deles são efeitos da exposição? E o Jackson responde: sei lá, bicho, o que você me diz? E aí eles se apresentavam adequadamente, e ela se chamava Magda. E aí, enquanto ele tentava conversar e paquerar com ela, ixi Maria, as alucinações vinham com força. E quando as alucinações chegavam, ele dizia que não estava nem entendendo o que ela estava dizendo. Mas ele dizia que ela falava pra caramba e falava sobre conspirações. Se isso era real ou não, não sabemos. Mas já pensou, mano, você tá falando com a mina que você gosta, e aí do nada você começa a ter alucinações? Pô, quem nunca, né? E ele dizia que depois disso suas memórias estavam todas confusas. Ele lembra quando ele chamava ela de gatinha? Então, ele via ela como uma gata literal. E não sabia se isso era real ou não. E ele, todo maluco, falava: esse mundo não tem nada de complexo, e eu vou provar. Ele dizia: o mal? Tem muito disso no mundo, mas tem coisas muito piores que uma bala no pinto, com certeza. O que tem a ver, velho? Aí chegava no momento em que ele estava perto de uns Crossed que atacavam um cavalo. E isso tudo na Islândia. E bala nos miseráveis, rapaz. Mas, infelizmente, ele não conseguiu salvar o cavalo. Que do nada ganhava um rosto humano e falava, dizendo: é imperativo que você reconheça que falhou com sua rainha, falhou com todo o seu império. Agora você vai sofrer, você vai sofrer, rapaz. E poupava um animal daquele sofrimento. E agora era assombrado por esse cavalo falante nas alucinações. Aí corta para 1990 e agora ele estava fazendo uma missão para os Marines. A missão era em Orkneys, onde só haviam colinas, o mar, sem árvores, sem desenhos, sem amigos. Um paraíso! E ele dizia que até esse momento ele não era louco, ele era são, um homem normal. E ele dizia alguma coisa importante, falando: vale mencionar, havia um cara com a porra de um nome de Reb Harkus, que nos emprestava o barco a motor. O rumor era que o viado traficava armas para o bloco soviético e um pouco para o Irã. E ele dizia: mas a gente não pode provar. Mas ele deu pra gente por vezes. Caramba, irmão, que informação importante de se contar, hein, rapaz. Aí a cena corta de novo e os caras tá numa missão para pegar um barco. Só que aí o cara que tava com raiva falava assim: não, senhor, calma aí, eles disseram aqui pra cortar a hostilidade. Disseram assim pra gente: esquece essa merda aí, pô. E providenciaram uma escolta através das águas britânicas. E ainda disseram, senhor, que se a carga ou barco forem danificados, eles vão colocar os nossos testículos em molho tártaro. E o Jackson questiona: mas quem são eles? E o cara do rádio responde: sei lá, bicho. Aí tranquilo, o Jackson ele sobe no barco e encontra quem? A gatinha. E aí o Jackson nos explicava, dizendo que ela estava indo para uma instalação de armas químicas em algum lugar secreto. Tão secreto que ela disse que seu apoio está autorizado a usar meios criminosos para levá-la até lá. E claro, seu saco estava em jogo, então ele falou: pô, então eu vou junto, né? Aí do nada, ela vira a bunda pra ele e fala: vem aqui, vem, senta aqui. Ele dizia que não se recordava muito desses momentos, mas se lembrava que ela falava pra caraca. Aí do nada... E aí eles tiveram uma noite alucinante, literalmente alucinante. E ele contava: foi isso aí, rapaziada. E aí cortava pros dois. E a mulher falava pra caramba, viu? Nem o Jackson tava aguentando mais. E aí depois disso ele vazava. Aí voltava pra quando ele tava na Islândia e falava que aquele lugar não tinha bosta nenhuma além de infectados. Mas é claro que ele deu cabo de todos eles. Inclusive até mesmo de suas alucinações impertinentes. Mas nada disso foi em vão, porque ele chegava em uma base militar. Mas ele dizia que não era a primeira vez que ele foi na Islândia, então cortava pra 1992. Rapaz, mas pensa num homem que tem uma vida corrida, viu? Nossa senhora! E aí eles chegavam e viam que tinha uma galera ali na base militar, mas não pareciam ser soldados. Aí depois de concluir que eles não tinham selado, o Jackson falava: pode matar. E os caras faziam sem dó, parceiro. Levava todo mundo de Vasco. E finalmente, dentro da base, ele escutava uma voz familiar.
que dizia já esperar pela sua presença. A voz continuou a provocá-lo enquanto Jackson se aproximava cada vez mais. E era quem? Era quem? A gatinha, com 2 crianças no colo. Inclusive, ela revelava que esses são os seus filhos. E aí ela jogava um spray de pimenta ou sei lá o que no cara e saía de lá. E depois disso, meu irmão, o cara tinha uma crise de loucura pesada. E ele estava tão maluco que ele começou a atirar para todos os lados e levou um de seus homens de Vasco. Então ele foi tirado de lá por eles. E foi a partir daí que ele nunca mais voltou a ser um homem são. E então estamos no presente, especificamente há 40 minutos atrás, que é quando ele voltou para a mesma base de quando ele ficou louco. Para quê? Para explodir tudo. E então voltamos ao presente momento e nos era revelado que tudo até então era uma esquizofrenia ferrada, porque estava todo mundo morto, a sua plateia no caso. Ele conta que depois que ficou louco e abateu um de seus homens por essa loucura, ele recebeu uma dispensa desonrosa por isso. E teve sorte de não ter sido preso. E que depois disso, se afundou na bebedeira. E aí ele ficou louco de vez, sem pensão, sem casa, sem benefícios, sem nada. E não haviam provas de que ele realmente tinha uma doença mental. Ele conta, por exemplo, que em uma noite ele confundiu um porco-espinho com a Pamela Anderson e tentou estudar o bichinho. Mas depois disso o cabo foi parar no hospital. E ele ainda questiona, como que puderam dizer que eu não tenho doença mental? No entanto, ele mesmo falava que apesar da bebedeira e da amargura, ele queria voltar para a Islândia para ver se as crianças eram suas mesmo. Então ele se encontrava com o contrabandista, né? E perguntava, você não tem nenhum trabalho para mim não? E aí ele começou a trabalhar junto com esse cara, levando barris de uísque. Claro, tudo de forma ilegal, né? E o Reb, ele tinha um esconderijo em Cava, que vale lembrar, é o mesmo local de Wish You Were Here. Mas dizia que apesar de tudo, eles não eram bem amigos, era mais pelo trabalho, pelo dinheiro e também pela diversão. Porém, entretanto, em certo dia, eles se encontram com os Cossed pela primeira vez, sendo este o primeiro dia da infecção. Mas os Caba estava preparado. Mas aquilo não era impressionante, afinal, ele já vivia em um mundo muito pior que esse. E aí voltamos para o presente de novo, e olha só, a sua plateia não estava morta. Na verdade, eram 2 Crosseds e uma mulher perfeitamente normal. Então ele questiona a moça se esses homens infectados já estavam mantidos assim para fazer experimentos e tudo mais, deduzindo que se for assim, então o vírus não tem cura. Então, nos era revelado que naquela segunda vinda à Islândia, ele havia se encontrado com sua família. Então ele pergunta à mulher, que na verdade é a Magda, a gatinha, se aqueles 2 ali eram seus filhos. Ela não conseguia falar, mas dava a entender que sim. Então, num ato de completa frieza, ele livrava seus filhos dessa maldição. Então, a cena volta para o passado pela última vez. A última parte do quebra-cabeça. Quando Jackson questiona se ele fugiria dali, Robbie dizia que não. Ele argumentava dizendo que Cava era muito bom, bem estocada, algumas ovelhas e boa visibilidade. E Jackson questiona, entendi. Mas e se alguém te perguntar, então quer dizer que você está aqui esperando a morte? Esperando que um dia vai enfrentá-la? E Robbie dizia sim. Eu responderia, e daí? Estou mesmo. Jackson subia em seu barco e Robbie dizia, cara, você é bem-vindo aqui e seria muito útil. E ele responde, agradeço, mas recuso. Jackson dizia que tinha coisas para fazer e resolver. E que também tinha assuntos pendentes com um unicórnio feito de abacaxi. E então ele partia, levando consigo a sua loucura. E foi assim que chegamos aonde estamos. Que jornada, hein, meus amigos? E agora voltamos ao presente momento e também o mais sério de todos. E ele questiona a sua antiga amada. Foram vocês, não foi? Vocês e essas suas bioquímicas, né? E então ele começava a ligar os pontos. Agora entendi. A mercadoria do barco, a mercadoria do avião. Era isso que vocês estavam carregando. E aquela coisa que você usou em mim era um protótipo desse vírus aí, né?
E aqui nos era supostamente revelado que Jackson está infectado com uma versão mais fraca e protótipa do vírus Crossed. E por isso ele ficou louco. Por isso ele é desse jeito. Por isso todas as suas memórias estão deturpadas e não fazem o menor sentido. Meu Deus do céu, mano, isso aqui tá virando Resident Evil, mas eu vou me segurar para as considerações finais. Enfim, o Jackson questiona, foi você, não foi? Você liberou alguma coisa no mar. Foi você que criou a cruz. Foi você que ferrou com o mundo inteiro. Ele abatia mais um de seus filhos, né? E questionava a mulher, falando, e aí, você tem alguma coisa para me dizer? E quando ele tirava a mordaça da boca dela, ela perguntava, mas quem é você? Mas aí o Jackson responde, Magda, você sabe quem eu sou? Mas ela responde assim, não, mas eu não sou Magda. Aí do nada era revelado que o caba tava interrogando um negão esse tempo todo. Oh, shit! Ele nos contava que ela morreu tentando prender os gêmeos, porque eles foram os primeiros infectados. Mas então Jackson dizia, ela colhe o que planta. Entretanto, o homem dizia, não, você não entende. Nossa equipe, nós fomos reunidos nos anos 80 para construir uma arma biológica. O Jackson dizia, eu sei, e olha a merda que vocês fizeram. Porém o homem continua dizendo, não, mas era uma arma biológica que não fazia nada. O homem revela que trabalharam para várias organizações, sendo uma delas a KGB, os saudistas, os líbios. Ele dizia que todos queriam a mesma coisa, mas não queria que o resto tivesse acesso. Ele dizia que todos vieram até eles, um de cada vez em segredo, pensando que estavam sendo espertos, mas Jackson não queria escutar mais nada. E o homem finaliza, nós não criamos o vírus Crossed, nós não matamos o mundo, e você ficou maluco por um jato de vapor. E Jackson simplesmente finaliza o homem. Ele simplesmente ouviu o que não queria, e ficou bravo por isso. E então Jackson saía da base, abalado, meio sem graça, e finalmente aceitava que sempre foi maluco. Então Jackson pega suas coisas e fica decepcionado pela resposta não ser simples como ele queria, mas muito mais complicada do que imaginava. E assim, Jackson vai embora acompanhado de suas alucinações, iniciando então os eventos de Wish Were Here. Fim da nossa história. Bom dia. Então vamos lá para as considerações finais. Não estranha minha voz não, aqui já é outro dia e eu acabei de acordar. Então, tá aí o aviso. E cacetada, irmãozinho, o que falar dessa história, viu? Puta merda. Primeiramente que eu não esperava que o Jackson fosse ganhar uma história pra si. O cara virar o protagonista de um capítulo especial, cara. Olha que loucura. E, cara, vamos lá. Eu gostei bastante desse volume único, porque é o seguinte, cara. Ela apresenta o Jackson de uma melhor forma, né, que Wish Were Here. E a gente é introduzido na sua pele, cara, na sua percepção de mundo. E você vê que o cara, minha nossa, o cara é louco, loucaço. Essa história funciona pra mim, porque como é contada na perspectiva de um louco, ele vai apresentando o seu ponto de vista, a sua visão de mundo, e você é enganado, entendeu? Você é feito de louco junto com ele. Até agora o Jackson foi um dos protagonistas mais diferenciados, cara. Foi realmente bem divertido acompanhar a sua trajetória antes de Wish Were Here. Eu gostei mesmo, cara, de verdade. A história, principalmente, ela brinca com essa coisa do tipo, qual é a real origem do vírus Crossed? E ela nos apresenta uma narrativa interessante
de que o vírus realmente é algo biológico, algo criado pelo ser humano. O que por si só, se fosse isso mesmo, cara, o Motortor seria jogado no lixo, cara. Porque primeiramente foi o Costa de 100 anos que ignorou essa história, tipo, cadê a porra do Império, né? O rei e a rainha de sangue, cadê essa porra? Acabou o Motortor, né, incerto pra caramba, com a promessa de um novo Império Crosser ainda por cima. E cadê essa porra? Pô, se passaram 100 anos, esses miseráveis não fizeram nada? Ficaram ali igual um bando de vagabundo? Ué, como assim? Não houve expansão, não houve nada? Que porra é essa? Se você vê Costa de 100 anos e depois, ou antes, quem sabe, sei lá, você vê o motor e você estranha. Você fala, mano, isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem lógica. O que aconteceu em Costa de 100 anos era pra ter acontecido com o Motorto, com aquele império de sangue. Mas enfim, a HQ ela te mostra essa ideia e brinca com isso, cara. Isso eu achei genial, genial. Principalmente com a ideia de um vírus protótipo. Nossa senhora! Um vírus protótipo que infectou a porra do Jackson. Caralho, meu irmão. Se isso tivesse acontecido, meu Deus do céu, ia virar um novo Resident Evil. Daqui a pouco ia aparecer, né, uma variante do vírus que dá superpoderes, né, que te dá super velocidade, que te dá isso, que te transforma num monstro de 3 metros de altura com 5 mutações diferentes. Ia virar isso. Costa ia virar isso. Se eu ia gostar ou não, não sei. Costa já é viajado por si próprio? Acho que não, viu? Mas eu ia gostar de ver uma coisa assim, uma parada dessa. Pô, já pensou, mano? Um mutante Crossed com 3 metros de músculo. Nossa senhora. Puta que pariu. Eu gosto nem de imaginar. Não, mentira, eu gosto sim. Cara, teria sido muito foda. Mas voltando pra história aqui, porque eu tô fugindo muito do assunto, puta merda. A história é isso, cara, a história é isso, ela é muito louca, é divertida, funciona pra mim, eu achei muito foda, principalmente o final, né, com a revelação do tipo, cara, a gente não matou o mundo não, parceiro. Tudo isso foi loucura na sua cabeça, cara. Não existe vírus protótipo, não existe nada disso que você tá imaginando, cara. Você tá louco, meu irmão. E o Jackson saindo de lá, mano, que bosta. Que bosta. E aí inicia os eventos de Wish War Here. Sobre os personagens, não tem o que falar, porque personagem bom mesmo, de destaque, é o próprio Jackson, o protagonista, e também o Reb. O Reb é interessante, porque pra quem não percebeu, aquele Reb é o mesmo de Wish War Here. E agora a gente sabe quem ele é de verdade, né? Que ele era um contrabandista que acabou ficando na ilha porque ele tinha mercadoria ilegal. Só que aí quando aconteceu o vírus Crossed, ele falou, haha, vou ficar aqui mesmo, parceiro. Agora a gente sabe. E ele pra mim funciona muito bem, porque dá um contexto pra ele em Wish War Here. Não fica simplesmente jogado, tipo, pô, quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui, né? Porque nem o próprio Shaq conhece ele direito, né? Então a gente vendo a história dele, um pouquinho do contexto dele, fica interessante, cara. Eu achei isso muito bom. O Simon Spielberg, ele fez um excelente trabalho nessa parte aqui. Porque, pra quem não sabe, quem escreve Wish War Here não é o Garfienes, não, é o Simon Spielberg. Ele escreveu Wish War Here e essa história do Jackson. E pra mim ele funciona, ele é competente na sua escrita. Ele não é, uau, muito foda, né? Mas ele funciona, cara, ele é um bom escritor. Particularmente eu gosto da escrita dele, apesar de ser bem lento. Tipo, um defeito dele, ele tenta fazer uns monólogos profundos, né, cheio de significado, mas acaba ficando raso, meio forçado. Aqui funciona porque é na perspectiva de um louco, né? Então o Jackson fala as loucuras dele, ele fica falando um monte de merda e você compra, porque ele é louco. Então aqui, porra, caiu como uma luva pro Simon. E é isso que eu tenho pra falar da história, mano. Vamos lá, agora uma nota, né? Cara, essa história eu achei ela muito, muito melhor que a maioria das histórias de Crossed.
apesar de ter um volume único, ou melhor, um capítulo único, né? Cara, eu dou um 8 pra essa história, de verdade mesmo, é uma história divertida, você entende o lado do Jackson, você entende ele, você mergulha na loucura dele, você fica fascinado e horrorizado ao mesmo tempo, porque é bizarro, mas é engraçado ao mesmo tempo. E cara, foi muito foda, funcionou mesmo, cara. Eu super recomendo você ler essa história primeiro e depois ler Wish War Here. Eu acho que fica mais divertido, acho que fica mais legal. Mas é isso, essa é a minha opinião, né? Se você discorda ou concorda, escreve aqui nos comentários, beleza? Vou gostar muito de ler, né? E responder você também. É isso aí, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui, deixa o like, não vai ter respondendo perguntas porque eu esqueci de fazer uma enquete e deixar vocês perguntarem, eu esqueci, desculpa. Então hoje não vai ter, vou ficar devendo essa pra vocês. Mas é isso aí, rapaziada, fica com Deus e até a próxima.